Essa é a história de Santo Antônio de Lisboa e Pádua. De Lisboa porque ele nasceu em Lisboa, capital de Portugal, entre os anos 1191 e 1195, não se sabe ao certo, e morreu em 13 de junho de 1231 na cidade de Ascela, perto de Pádua, na Itália. E é por essa razão que o dia 13 de junho passou a ser Dia de Santo Antônio. Batizado com o nome de Fernando de Bulhões, ele foi educado no seio de uma família muito nobre para ser cavaleiro, mas ele percebeu que a vocação dele era outra coisa e já na adolescência ele pede autorização para ingressar na Ordem dos Cônegos Regrantes de Santo Agostinho, na igreja de São Vicente de Fora. E aí ele partiu para Coimbra. Ele teve a oportunidade de aprofundar os seus estudos religiosos através da leitura da Bíblia e também da literatura patrística, científica e clássica. Coimbra era, naquele momento histórico, o centro intelectual de Portugal. Ele entrou em contato com os primeiros missionários franciscanos que haviam chegado ao país em 1217, quando eles estavam passando, seguindo o caminho de Marrocos para evangelizar os mouros. Antônio ele ficou realmente muito comovido e impressionado com a determinação missionária desses homens, que na verdade eles faziam era uma pregação do Evangelho no espírito de simplicidade, idealismo e fraternidade típica da ordem franciscana. Entretanto, outra impressão ainda mais forte tocou o sentimento de Antônio, foi quando ele viu os corpos desses frades retornarem a Portugal, porque esses frades foram mortos ali em missão. Eles voltaram a Coimbra e ali foram honrados como mártires. Isso causou tanta comoção nas pessoas e, sobretudo, em Antônio, que provocou nele uma mudança profunda interior, que além da introspecção e simplicidade que ele buscava, agora ele acrescentava também mais uma busca, a busca pelo martírio. E é importante lembrar que é justamente neste ponto de viragem da sua história pessoal que Fernando adota o nome de Antônio em homenagem ao eremita Santo Antônio do Deserto, que é também conhecido como Santo Antão, e ingresse de corpo e alma na recém-criada Ordem de São Francisco. Antônio então começa uma série de muitas viagens missionárias, começando por Portugal, depois ele vai para Itália e França, sempre pregando a palavra de Deus. Por essa altura ele decidiu deslocar-se também até os Marrocos, como fez aqueles frades, mas lá chegando ele foi acometido por uma grave doença, tendo de voltar à Europa. E ele ali não havia proferido um único sermão, não convertera nenhum mouro, nem alcançara a glória do martírio pela fé. No regresso, ainda sofreu uma forte tempestade que arrastou o barco para as costas da Sicília. No dia 30 de maio de 1221, Antônio foi convocado por São Francisco de Assis a participar do capítulo geral da Ordem Franciscana na cidade de Assis, Itália. E Antônio tinha uma imensa admiração por São Francisco, e o encontro desses dois homens apaixonados por Deus podemos dizer que foi realmente um acontecimento histórico. Pouco depois aconteceu um evento, era uma ordenação de frades na cidade de Forli, e Antônio deixou o isolamento e foi para lá. Até então os franciscanos não sabiam quase nada de sua sólida formação, mas faltando ali o pregador para a cerimônia, o provincial solicitou a Antônio que ele falasse alguma coisa, que desse uma palavra de acordo com o que o Espírito Santo lhe tocasse. Antônio protestou, disse que não falaria nada, mas em obediência ele começou a falar. E ali estavam presentes franciscanos e dominicanos, homens doutos, né? E Antônio começou a falar de forma fluente e admirável, e para surpresa de todos, ele foi de imediato escolhido para, a partir dali, evangelizar e difundir a doutrina por toda a Lombardia. Antônio terá um grande destaque como teólogo, místico, asceta e principalmente como brilhante orador, além de um grande taumaturgo, ou seja, taumaturgo é aquele que tem capacidade de operar milagres. Ele é também considerado um dos maiores intelectuais, dos mais notáveis de Portugal, daquele período pré-universitário. Ele tinha grande cultura e ficou evidente na riquíssima coletânea de sermões escritos que ele deixou. Os sermões de Santo Antônio mostram o quanto ele estava familiarizado tanto com a literatura religiosa de seu tempo, como com diversos aspectos das ciências profanas. Antônio usava como referências clássicas, por exemplo, Plínio o Velho, Cícero, Sêneca, Boécio, Galeno e também Aristóteles.
O seu conhecimento fez dele uma das mais respeitadas figuras da Igreja Católica do seu tempo. E foi o primeiro franciscano a se tornar doutor da Igreja. São Boaventura disse que Santo Antônio possuía a ciência dos anjos. Chamou a atenção de seus contemporâneos o seu admirável dom como pregador. Ele pregava com uma eficácia tanta que lhe foi dado o apelido de martelo dos heréticos. Muitas descrições da época referem o fascínio que sua fala exercia sobre as multidões de pessoas, tanto gente simples como também sobre clérigos doutos. Santo Antônio é hoje visto como um dos grandes santos da Igreja, recebendo larga veneração e sendo também o centro de rico folclore. E embora seja muito festejado e venerado como santo pelo povo, é menos conhecido como um homem de cultura literária invulgar e como um verdadeiro intelectual da Idade Média. Reveladora para nós dessa sua cultura ímpar é a sua obra escrita, cheia de beleza e densidade de pensamento, como nos testemunham os seus sermões, que são autênticos tesouros da literatura e da história. Os milagres de Santo Antônio. Diz a tradição que, em sua curta vida, Antônio operou muitos milagres. Certo dia, meditando à beira-mar sobre a frequente presença da imagem do peixe nas Sagradas Escrituras, os peixes ter-se-iam reunido ali a seus pés para escutar uma de suas pregações. Outra vez, quando em disputa com o herege albigense sobre a presença ou não do Deus vivo na hóstia consagrada, o herege chamado Bonvilo disse que se uma mula, tendo passado 3 dias sem comer, honrasse uma hóstia em detrimento de uma ração de aveia, ele acreditaria no santo. Segundo a história, assim que a mula foi liberta de seu cercado, faminta, desviou-se da ração e ajoelhou-se diante da hóstia que Antônio lhe mostrava. Outro milagre bastante famoso trata-se da aparição do menino Jesus ao santo durante uma de suas orações. Essa cena em que a gente vê Santo Antônio segurando o menino Jesus, ela é abundantemente multiplicada em sua iconografia. Antônio também é considerado padroeiro dos amputados, dos animais, dos estéreis, dos barqueiros, dos idosos, das grávidas, dos pescadores, agricultores, viajantes e marinheiros, dos pobres e dos oprimidos. Ele é invocado para achar coisas perdidas, para conceber filhos, para evitar naufrágios e para conseguir casamento. Devido aos inúmeros milagres atribuídos a Santo Antônio ainda em vida, por isso apenas 11 meses depois da sua morte, ele foi canonizado pelo Papa Gregório IX, e de todos os milagres, que inclui desde cura de doentes à ressurreição de mortos, foi justamente o milagre de casamenteiro que marcou o santo. Certa vez, em Nápoles, havia uma moça cuja família não podia pagar seu dote para se casar. E desesperada, a jovem ajoelhou-se aos pés da imagem de Santo Antônio, pediu com a fé a ajuda do santo, que milagrosamente lhe entregou um bilhete e disse para procurar um determinado comerciante ali na localidade. O bilhete dizia que o comerciante desse à moça moedas de prata equivalentes ao peso do papel. É claro que esse homem, o comerciante, ele não se importou, achando que o peso daquele bilhete era insignificante. Mas, para sua surpresa, foram necessários 400 escudos da prata para que a balança atingisse o equilíbrio. Nesse momento, o comerciante se lembrou que, em tempos atrás, ele havia prometido 400 escudos de prata ao santo e nunca havia cumprido a promessa. Santo Antônio, então, haveria de fazer a cobrança daquele modo maravilhoso. A jovem moça pôde, assim, casar-se de acordo com o costume da época e, a partir daí, Santo Antônio recebeu o título de casamenteiro.